Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos a primeira parte do segundo capítulo da profecia de Miqueias. Vamos estudar Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 5. Nesse texto há uma palavra explícita contra os poderosos de Israel que viviam apenas para extorquir e oprimir os pobres. Da mesma maneira que o ensinamento de Jesus desafiou os líderes religiosos de sua época, a palavra de Deus exige mudanças radicais por parte daqueles que querem servir a Deus, por parte dos líderes de muitas igrejas hoje. Não podemos forçar ninguém a mudar, mas podemos e devemos avisar sobre o perigo de seguir a sabedoria humana. Certamente, quando estudamos com profundidade as inspiradas palavras que estão registradas na Bíblia Sagrada, quando a interpretamos corretamente seguindo os princípios da hermenêutica, o resultado desagradará a alguns. Diante da verdade bíblica que aponta os erros, muitos que usam o texto por pretexto levantam críticas, conceituando então aqueles que interpretam corretamente de radicais até. Quando os ensinos e as práticas de muitos são confrontadas, eles ficam ofendidos. Mas a própria palavra de Deus diz que não é possível servir a Deus e agradar a todos os homens. Veja as palavras de Paulo em Gálatas 1:10. O que temos que fazer, então, é abrir o coração e a mente para com mansidão aprender aquilo que Deus nos diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mais operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Palavras de Tiago, no capítulo 1, versículos 21 a 25. Se você que está me ouvindo agora é um líder do povo de Deus, considere então com seriedade essas palavras. Querido amigo, no Antigo Testamento nós temos exemplos instrutivos que devem nos ajudar a entender a vontade de Deus em relação ao nosso convívio com o seu povo. Devemos prestar atenção no que Paulo disse aos romanos e aos coríntios, conforme Romanos 15:4 e 1 Coríntios 10, 1 a 13. Por quê? Porque toda a Bíblia temos essas orientações claras e seguras sobre como devemos nos relacionar com o povo de Deus. Como estamos estudando Miqueias, por todo o Antigo Testamento encontramos líderes entre o povo de Israel, chamado às vezes de anciãos, o sentido da palavra presbítero no Novo Testamento. Os anciãos das cidades israelitas tinham por tarefa serem juízes, servirem como juízes, como implantadores da justiça e do direito. Justiça e direito entre os israelitas. Era esse o papel dos anciãos da cidade. Eram eles que deveriam julgar e resolver os problemas que surgiam entre as pessoas. Mas também é verdade que quando esses líderes não conduziam o povo nos caminhos de Deus, quando esses líderes, ao invés de praticarem a justiça, se interessavam nas suas próprias causas e movidos por ambição, ganância e avareza, ultrajavam e oprimiam aqueles que não podiam se defender, o próprio Deus os repreendia severamente. Através de quem? Isso mesmo, através dos seus profetas. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Essas são palavras do profeta Isaías, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Querido amigo, mesmo que esses líderes discordassem, mesmo que eles se revoltassem contra os mensageiros fiéis a Deus, Deus os condenou, porque eram líderes gananciosos que não compreenderam a vontade de Deus e conduziam o povo
ao pecado. Jeremias também, um outro profeta importante, transmitiu as palavras do Senhor contra esses líderes maus, esses que se autodenominavam pastores, guias espirituais do povo de Deus. Jeremias disse: porque os pastores se tornam estúpidos e não buscam ao Senhor. Por isso, não prosperam e todos os seus rebanhos se acham dispersos, conforme Jeremias 10, 21. E além dessa repreensão, o Senhor, usando ainda o profeta Jeremias, acrescentou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei de vos castigar a maldade das vossas ações, assim diz o Senhor, conforme Jeremias 23, 1 e 2. Querido amigo, o que percebemos então é que Miqueias não estava sozinho nessa luta contra os poderosos, contra a liderança do povo de Deus, que estava mais interessada em obter mais poder e cada vez mais riqueza. Eles se interessavam mais nas suas próprias vidas financeiras e no seu status do que em promover a justiça e lutar pela ordem e pelo direito na sociedade israelita. Miqueias, juntamente com Isaías, com Jeremias, com Amós, com Oséias e com outros profetas, eles foram categóricos em condenar a atitude desses opressores. Eles avisaram de que o castigo divino estava próximo e iria atingi-los. Diante desse quadro tão real, porém triste, o título para a nossa reflexão hoje, então, é o seguinte: se você tiver condições, anote, é uma pequena frase, mas é o conteúdo de Miqueias 2, 1 a 5. O castigo aos opressores. Eu repito, o castigo aos opressores. Miqueias 2, 1 a 5. Nesse trecho, nós vamos encontrar as acusações de Deus. Eles seriam castigados por causa da injustiça e opressão, por não respeitarem as leis divinas, por estarem sempre desejosos de poder, de riqueza, por serem gananciosos, por darem lugar nos seus corações à cobiça, por desprezarem seus irmãos, por oprimirem os mais necessitados, para angariarem ainda mais bens materiais, riquezas ilícitas, Deus os puniria de modo completo. Deus usaria uma nação inimiga para castigá-los, para retribuir os seus maus feitos. Logo no início do texto de Miqueias, nós vemos a descrição desses homens de um modo claro e objetivo. Esses opressores nem esperavam o dia começar, já de madrugada, ainda deitados, tramavam seus planos contra os outros. Logo no início do dia, já praticavam o mal. Por quê? Ora, simplesmente porque eles tinham poder para agirem sem serem confrontados e sem serem questionados. Porque o poder está em suas mãos. Miqueias, obviamente, se referiu, quando usou essa expressão, aos ricos e aos líderes que usaram as suas posições de poder para fazer o quê? Para maltratar os pobres. O poder, seja econômico ou político, não deve ser usado para ganhar vantagem sobre os menos poderosos. Como Paulo orientou Timóteo, e Timóteo deveria conduzir a igreja sobre esse princípio, ele deveria dizer aos ricos que Deus esperava deles generosidade, amor, desprendimento. Eles deveriam ser bondosos, conforme lemos em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Os líderes deveriam proteger os justos, os honestos, os frágeis. O Senhor, o patrão, deveria tratar os seus servos, os seus empregados, com justiça, dentro do direito estabelecido. Mas, como veremos no texto de hoje, opressores tomavam as posses dos outros sem mostrar
qualquer compaixão ou consideração pelas suas vítimas. Assim como a rainha Jezabel tomou a vinha de Nabote para agradar ao seu marido, o rei Acabe, outros tomaram as terras e as casas dos vizinhos pelas práticas corruptas e desonestas. Por isso mesmo que eles quisessem, os ricos líderes arrogantes não teriam como se esconder do castigo que Deus traria sobre eles. Mesmo que eles quisessem, não fugiriam da pesada mão, mas da justa mão de Deus sobre as suas vidas. O tempo será mau. É uma frase do versículo 3. Essa expressão sugere um sofrimento sem alternativa. Miqueias, então, mostra que Deus inverteria totalmente a situação. Os opressores seriam oprimidos. Os que tomaram as posses dos outros perderiam tudo diante dos saqueadores que Deus mesmo levantaria contra os pecados do povo. Agora, depois do castigo que Deus trouxe contra eles, ninguém, nem os líderes e os ricos culpados, ninguém conseguiria medir alguma herança. Tomaram dos outros e Deus tomou tudo deles. Por isso tudo, esse é o princípio que esse texto nos apresenta. Todos devemos saber que o pecado da opressão é afronta contra Deus. Eu repito, essa é a frase sintética em que nos mostra qual é o princípio que devemos aplicar em nossas vidas. Com base em Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 5, nós entendemos que esse é o princípio. Todos nós devemos saber que o pecado da opressão é uma afronta contra Deus. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 verdades sobre os opressores. A primeira verdade mostra que os opressores vivem sempre planejando o mal. Versículo 1, eu leio para você. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam. Por quê? Porque o poder está em suas mãos. Querido amigo, aqui temos o pecado da pilhagem. Ai daqueles também, em hebraico, é uma exclamação de lamento, de tristeza relacionada com a calamidade. A condição do pecador é digna de ser lamentada. Há muitas manifestações de pecado e nenhuma delas é atrativa. Aqui se descreve como a iniquidade é algo vazio ou algo oco, sem valor. Esses líderes, esses poderosos, ao invés de promover a justiça, maquinam o mal. Isso é, tramam algo pecaminoso e nocivo, começando em seus pensamentos e logo depois o realizam quando têm as condições e a chance de fazê-lo. Havia pessoas em Israel que, em sua avareza, buscavam com prepotência tomar a herança dos que não podiam se defender. Por quê? Ora, porque o poder estava nas mãos ímpias dos mesmos que roubavam os que não tinham defesa. Então agora, no versículo 2, nós encontramos uma segunda verdade. Mostra que os opressores são cobiçosos e violentos. Versículo 2 eu leio para você. Se cobiçam os campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Querido amigo, diante desse quadro, essa descrição tão clara, podemos imaginar como estava a sociedade daqueles dias. Não havia lei, não havia respeito, não havia justiça, não havia compaixão. Pelo contrário, havia cobiça, defraudação, roubo, violência e ilegalidade em tomar uma terra que pertencia a uma família desde que Israel entrou na Palestina. A divisão que fora feita diante do Senhor, conforme Josué 18, 1 a 10, havia sido frontalmente desrespeitada. Por isso, no versículo 3, nós encontramos uma outra verdade. A terceira verdade mostra que os opressores estão sendo observados por Deus. Versículo 3 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz.
e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Querido amigo, temos que ter consciência de que nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. As ações cobiçosas e gananciosas dos poderosos estavam sendo observadas por Deus, e certamente viria a recompensa divina. Devemos notar o uso do termo família, conforme o versículo 3. Esse uso do termo família é muito interessante. Veja bem, a família é a unidade básica da sociedade, conforme Gênesis 2:3. E ali, a família, os membros da sua família, deveriam desenvolver bênçãos. O povo de Deus é uma família. Tem que ser uma família. E, como tal, deve viver unido. O pecado da avareza e pilhagem, o pecado da cobiça e da ganância, destroem a família e resulta no seu mal. Haveria condenação. A condenação aconteceria. Sabe por quê? Porque esses ricos se achavam intocáveis. Inclusive, andavam com orgulho, andavam altivamente, olhando todos de cima para baixo. Eles viviam vangloriando-se dos seus maus feitos. A herança de cada tribo e família era uma porção de Yahvé e, portanto, não se poderia conquistar, não se poderia granjear, não se poderia pretender, não deveria haver cobiça, ganância, inveja. Essa divisão de cada tribo aconteceu conforme Números 36, versículo 9. Por isso, a quarta verdade mostra que os opressores se tornarão motivo de ironia. No versículo 4 lemos: naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Na verdade, querido amigo, o que estamos percebendo aqui, então, é que esses opressores estarão sendo punidos pelo Senhor. E esse provérbio é um provérbio irônico. Aqueles que estavam cheios de orgulho, aqueles que se sentiam intocáveis, aqueles gananciosos e opressores, se sentiriam totalmente desolados, totalmente despojados. Os campos que eles tinham conquistado ilegalmente dos outros irmãos judeus, esses campos seriam repartidos entre os rebeldes. Haveria, sim, ao invés de orgulho, de risos, de festa, haveria o quê? Um pranto lastimoso. Haveria choro, haveria tristeza. Porque esses opressores sentiriam a justa justiça de Deus. Mas, graças a Deus, no versículo 5, chegamos a uma quinta verdade. E a quinta verdade mostra que os opressores não terão parte no remanescente. Essa é uma palavra, inclusive, dura para os opressores. Mas, quando nós percebemos o que a palavra de Deus diz, ela nos dá um fio de esperança de que haveria um remanescente. Eu leio para você o versículo 5. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. É um versículo difícil de entender se você não estiver dentro do contexto. Essa expressão, lançando o cordel, sem medir possessões, é interessante. A lei dada aos israelitas exigiu respeito pelos marcos, separando as propriedades, os terrenos, os campos. Mudar os marcos era considerado uma infração grave, que traria a ira do Senhor sobre o culpado. Assim, devemos respeitar os antigos marcos postos por Deus. Ninguém tem o direito de ultrapassar os limites que o Senhor tem revelado. Querido amigo, ao concluirmos o nosso estudo, quero voltar ao primeiro verso do
texto. Em Miqueias 2:1, lemos o relato daqueles homens que usavam tanto a noite e o dia de uma maneira perversa. Traçavam planos maldosos durante a noite e os executavam durante o dia. Quais têm sido as maneiras de passarmos as noites? Temos desonrado ou honrado a Deus? O que ocupa o nosso pensamento e os nossos olhos durante as horas da noite? Honramos ou desonramos a Deus? O salmista disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que possamos, ao invés de gastar as nossas noites planejando o mal para executá-lo de dia, que possamos descansar, que possamos nos sentir seguros nas mãos do Senhor, que possamos fazer também como o Senhor Jesus fez. Em muitas madrugadas, ele orou, buscando se fortalecer com o Pai. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você saiba se relacionar corretamente com Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.